Olá, boa tarde. Me chamo Laís Natália, tenho 34 anos, sou internada no hospital de base, já tem 13 dias. Ontem eu fui marcada já 3 vezes para fazer a cirurgia e por 3 vezes foi desmarcado. Eu sofro de ansiedade e ataque de pânico e desde anteontem eu tenho passado muito mal. Tendo os ataques. Na mesa de cirurgia ontem eu passei mal, tendo crise de ansiedade. Acontece que eu fiz a cirurgia ontem por volta de meio-dia e ao voltar para o quarto eu não me sentia bem e solicitei a técnica, a enfermeira-chefe, que liberasse uma acompanhante para ficar comigo, porque eu não estava me sentindo bem, nem no pós-operatório e nem das crises constantes que estava tendo. Mas ela, com um ar meio que deboche, disse que não poderia liberar porque eu era maiorzinha de idade e eu conseguia me cuidar. Acontece que eu comecei a passar muito mal, com a crise de ansiedade, crise de pânico, eu comecei a passar muito mal e eu comecei a me sentir muito sufocada, que eu cheguei até a tirar parte da roupa de cima, porque eu me sentia sem conseguir respirar. E aí eu comecei a vomitar bastante. As colegas de quarto ficaram desesperadas e achando que eu estava entrando em convulsão e começaram a gritar a enfermeira, porque aqui no período da noite, aqui no hospital de base, o último horário que eles passam nos quartos, se houver medicação, é às 10 horas da noite. Depois a gente não vê ninguém deles aqui. E era mais ou menos umas 2 horas da manhã e não tinha ninguém para nos socorrer e as meninas começaram a gritar. Entrou uma enfermeira, pelo nome ela não quis se identificar, apontou o dedo na cara da colega e falou para a colega que aqui não era hospital público, privado, e que a colega não tinha que ficar gritando, que ela não tinha todo o tempo para vir atender e que ela não era a nossa enfermeira e ela estava fazendo um favor apenas, porque a enfermeira que era responsável pela gente estava no horário de dormir dela. A colega avisou que eu estava passando muito mal. Ela veio até perto de mim, olhou para mim e saiu e ficou cerca de 1 hora e meia fora, sem retornar. E aí eu, passando muito mal, comecei a querer, eu comecei a sentir muito mal, como se eu faltasse muito ar. O sentimento era como se eu estivesse querendo infartar, porque eu não buscava o ar e não vinha. E aí a colega gritou ela de novo, e aí começou a gritar ela de novo, e ela veio muito nervosa novamente, chegou quase derrubando a porta, e eu pedi para ela que, pelo amor de Deus, me desse um remédio que me tranquilizasse, que eu estava muito mal. E que ela pudesse me dar pelo menos um remédio para eu dormir, para que eu me mantivesse calma, porque eu estava passando muito mal. Ela veio com um remédio, eu cheguei a tomar um remédio, só que na hora que eu tomei o remédio eu vomitei, porque eu estava vomitando muito. E ela falou assim: eu te dei o remédio, se você não quis o remédio e vomitou, o problema é seu, agora não tem outro remédio não. E aí eu cheguei a fazer necessidades na roupa, fiz muito xixi na roupa de dor que eu estava sentindo. E eu falei pra ela: pelo amor de Deus, me dá um remédio pra dor, porque eu já não tô aguentando mais de dor. E a resposta que eu tive dela foi que ela tinha mandado uma mensagem no WhatsApp do doutor, só que o doutor não havia visto a mensagem ou não queria ter visto a mensagem. Se ele visse a mensagem e passasse remédio de dor, ela me daria. Se ele não passasse, eu ia ficar
sentindo dor até quando ele resolvesse ver. E aí ela me deu um comprimido, só que eu falei, moça, se eu vou tomar o comprimido, eu vou vomitar igual eu vomitei esse agora. E aí ela jogou o comprimido em cima de uma mesinha que fica ao lado da cama e saiu. E no que ela foi saindo, a colega falou, moça, troca ela, porque ela tá toda cheia de xixi, troca ela ao menos. Ela voltou com um enfermeiro, muito simpático, um enfermeiro que veio ajudar ela. Ela voltou. Quando o enfermeiro terminou de ajudar, ela pediu que o enfermeiro saísse do quarto. Quando o enfermeiro saiu do quarto, ela veio até a minha direção, apontou o dedo na minha cara e disse as seguintes palavras, que era para mim calar a minha boca, que a partir daquele momento ela não queria mais ouvir gritos e nem ser incomodada por mim, que eu aguardasse o médico dar a medicação. E se ele não desse, então que eu ia ficar aqui sentindo dor, porque ela não era médica. Ela me perguntou se eu achava que ela tinha cara de médica, que ela não era médica. Então eu perguntei a ela, falei, então me diz como que eu faço para encontrar o médico, como que eu faço para poder ter acesso a esse médico. Ela falou que se eu quisesse eu mesmo iria procurar um médico. E eu não posso andar. Por causa da cirurgia que eu fiz, eu não posso encostar o pé no chão, não posso andar, me locomover. E aí tinha um lençol no chão, eu desci da cama, me sentei no lençol e saí me arrastando pelos corredores do hospital de base até conseguir entrar dentro do elevador. Quando eu entrei dentro do elevador, esse mesmo enfermeiro, que foi simpático, ele começou a conversar comigo, tentar me acalmar, só que ele não obteve êxito porque a enfermeira-chefe, que não quis dar o nome dela, não quis informar o nome dela, entrou parecendo uma leoa, me pegou pelos cabelos e começou a me puxar pelos cabelos, dizendo que eu era a responsabilidade dela e que ela ia me arrancar de dentro do elevador, puxando pelos cabelos. E aí eu passava a mão assim para ela tirar a mão dela dos meus cabelos, dizendo que estava doendo. E foi quando ela mandou o enfermeiro me pegar e pelas pernas e o ombro para poder sair carregada. Só que ela tentava me pegar, ela me batia muito na cara e arranhava. Podem ver que tá arranhado, ó, meu rosto tá arranhado. Os meus braços tem arranhões, ó. Esse braço tem arranhões, não dá pra ver com claridade. As minhas pernas estão todas cheias de arranhões. E ela começou a me puxar Então ela começou a me puxar pela perna, a minha perna operada. E aí eu comecei a gritar de dor, pedindo pelo amor de Deus que ela largasse a minha perna, porque eu tinha feito cirurgia naquele dia e que estava doendo demais. Ela não largava a perna, ela ficava puxando a minha perna. E a única forma que eu encontrei dela largar a minha perna foi a outra perna minha que ninguém estava segurando. Eu fui e chutei nessa altura dela, que foi quando ela soltou a minha perna. Mas logo após também eu fui sair do elevador, veio uma outra enfermeira, que foi a enfermeira que esteve no quarto comigo. Ela pegou pelos meus pés, aonde foi a minha cirurgia, que a minha cirurgia foi no tendão de Aquiles. E aí ela começou a puxar e eu gritava, ele pedia pelo amor de Deus que ela não puxasse, porque ela estava pegando na minha cirurgia e que poderia abrir a minha cirurgia. E ela olhava pra mim e ria e falava que não estava puxando não, e ela puxava na maldade mesmo, ela puxava, até que alguém falou pra ela porque ela soltasse o meu pé, porque realmente ela estava puxando a cirurgia. E aí eu não sei se precisa a altura, mas eu creio que uma altura mais ou menos de meio metro ela largou o meu pé operado no chão, bateu no chão o pé.
E nisso ela saiu, chegou muitos vigilantes, mas na hora eu falei com os vigilantes que eu não oferecia perigo, que eu não estava agredindo ninguém, não estava quebrando ninguém, então os vigilantes na hora não puderam me conter porque eu não estava fazendo nada. Tentei descer pelas escadas, me arrastando, e aí veio a chefe da enfermagem com 2 lençóis, gritando que eu era louca e que era para me amarrar pelo pescoço, que me amarrando pelo pescoço eu não ia ter reação. E ela entregou um lençol para esse enfermeiro. O enfermeiro não utilizou do lençol. Na hora o enfermeiro meio que embolou o lençol e colocou num canto. Mas aí ela tipo que fez como se fosse uma corda com o lençol, ficou fazendo um movimento para mim como se fosse de forca para mim, e gritando: amarra ela que ela é uma doida, amarra ela que ela é uma doida. E aí eu, muito alterada, aí veio a outra enfermeira, de novo quis pegar no meu pé para me puxar, e nesse momento eu, muito nervosa, falei que não aceitava que me puxassem, que se ela fizesse isso a coisa não ia ficar muito boa, porque eu ia procurar meus direitos. E nisso essa enfermeira saiu e o vigilante deu conta de tirar a chefe de enfermagem de cima de mim, e aí o enfermeiro me trouxe para o quarto novamente. Aqui no quarto de prontidão o médico chegou, para um médico que já não estava vendo. Segundo ela, o médico não estava vendo e não estava querendo responder a mensagem de WhatsApp. Ele chegou de prontidão, contei todo o relato para ele. Ele não deu favorecimento, que ele não estava querendo, se ele tinha visto ou não as mensagens. Me deu medicação para dor e para ansiedade. Ninguém aqui do hospital, da ala do 2º andar, quis identificar quem é a moça, as 2 enfermeiras. Nós não sabemos quem é elas. E assim, é um absurdo isso, porque já tem 13 dias que eu estava aqui operada. A gente está longe das nossas famílias, porque a gente não está podendo ver ninguém, não pode receber visitas sem acompanhante. E uma profissional dessa espancar um paciente que tinha acabado de fazer uma cirurgia. O serviço dela que seria cuidar dos pacientes, e não foi isso que aconteceu. Eu fui agredida, eu fui xingada, eu fui humilhada aqui dentro do hospital de base, e nada foi feito, nada aconteceu. Ninguém, absolutamente ninguém do hospital de base veio até mim para poder saber de nada, como se estivessem abafando o caso. Por isso eu peço a ajuda para que as autoridades, esses vídeos cheguem nas autoridades e alguma coisa seja feita, porque isso não pode ficar assim, impune. Estou saindo, hoje o médico reexaminou a minha cirurgia, graças a Deus não deu complicação na minha cirurgia. Ele preferiu que eu fosse para minha casa. Tô recebendo alta agora à tarde. Coisas não podem permanecer dessa forma, e fica aqui a minha indignação, e peço que quem puder me ajudar aí, me ajude a divulgar, na divulgação, alguns advogados que queiram pegar essa causa. Eu só quero que a justiça seja feita, tá bom?